Olá, eu sou Marta Esté e é uma alegria e um prazer muito grande receber vocês aqui em nosso canal nesse dia. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada a todos vocês que têm vindo semanalmente, têm assistido os nossos vídeos e depois têm nos ajudado compartilhando-os em suas redes sociais. Então, que hoje não seja diferente. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, você possa ir lá em todas as suas redes sociais e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a essa palavra de encorajamento e ânimo e possam permanecer pelos seus casamentos e pelas suas famílias. Lembrando sempre que os nossos vídeos, são baseados nos testemunhos de casamento restaurados que estão publicados em nosso blog encorajamento.org. O link está aí logo abaixo, você pode entrar nele e você pode ler o testemunho na íntegra lá em nosso blog. Vai ser uma alegria se você puder entrar lá, ler o testemunho e depois nos deixar um comentário lá, daquilo que o Senhor falou ao seu coração. Hoje o testemunho é da Aile e ela veio nos contar que ela não era casada legalmente, Na verdade, ela tinha um relacionamento, já vivia há 10 anos, já tinham 3 filhos, e ela disse que o seu relacionamento não estava bem, o que a fez procurar a ajuda de Deus. Mas ela nos diz que mal sabia ela que a culpa toda era dela mesma, porque as coisas estarem tão ruins assim no casamento. Porque apesar dela orar, ela continuou apontando os erros, os defeitos do seu companheiro para Deus. Ela não sabia o quanto Deus queria que ela deixasse tudo para ele cuidar. Ela queria que seu companheiro visse nela a esposa perfeita e que a defendesse dos contínuos ataques da família dele contra ela. Sua família sempre dizia a ele, para abandonar ela e que ela era ruim para ele. Ela começou a orar pedindo a Deus por mudanças e Deus ouviu e tirou seu companheiro da vida dela. E então, imediatamente, ela procurou desesperadamente na internet para ter esperança. E ela encontrou o Ministério RMI com todos os materiais. Ela nos conta que a batalha foi grande para voltar e tentar as coisas do jeito dela. Na primeira semana, o seu ex-companheiro fez as malas e largou tudo. Largou trabalho, casa, filhos e foi morar na casa da mãe em outra cidade. Alguns meses depois, ela ouviu de amigos que a outra mulher estava grávida. Então, aos olhos de todos, a situação dela era mais do que desesperadora. Mesmo assim, ela continuou buscando a Deus e com a ajuda dos materiais do RMI, ela viu tudo assim com os olhos diferentes. Ela teve uma paz que ultrapassa qualquer compreensão. Ela resolveu de todo o coração deixar Deus comandar a sua vida, Acreditou que o que aconteceria seria para o seu bem e que ela não precisava entender os motivos da situação pela qual ela estava passando. No momento em que ela começou a aplicar os princípios, principalmente o de deixar ir, a paz e a compreensão começaram a inundar sua mente e o seu coração. Ela nos conta que aprendeu que na palavra de Deus ela deveria confiar nele, no Senhor de todo o coração. E porque tudo que ele permite, todas essas dificuldades, é porque o seu amor por ela é imenso e que ele quer estar em primeiro lugar na nossa vida. E ela entendeu isso, que o Senhor queria que ele fosse o primeiro na vida dela. Como ele... E ela entendeu também que com ele ela não precisava temer nada, afinal quem o segue logo vencerá de uma forma ou de outra. Então um dia ela recebeu uma lição, fazendo os cursos do RMI, ela viu uma lição de que a outra mulher também era vítima. Então ela se sentiu diferente e percebeu em seu coração que não havia raiva ou amargura pela outra mulher ou pelo seu ex-companheiro. Ela nunca teve em seu coração o desejo de mudar a sua situação diante de Deus. E ninguém jamais falou com ela ou a encorajou a se casar legalmente. Ela nunca reconheceu que sabia, que estava vivendo em pecado.
Então ela orou a Deus e foi ali, na lição, né, de que somos a sua igreja, né, que ela entendeu que precisava ser a sua noiva imaculada. Ela sabia que se fosse o plano de Deus para eles se casarem, Deus colocaria isso no coração do seu ex-companheiro. Ela descobriu também que seu ex-companheiro deu, então, logo depois que ela entendeu tudo isso, ela descobriu que seu ex-companheiro havia dado uma festa de noivado para ele e a outra mulher. Mas ela não se preocupou, ela agarrou a mão do seu marido celestial o mais forte que ela pôde e descobriu que ela tinha que ser sua noiva em todos os sentidos. Então, todos os dias ela acordava renovando seu amor por ele, pedindo mais da sua presença. Ela dizia sempre, ele é tudo o que ela precisava, ele é tudo o que ela queria. E do nada ela percebeu que os dias iam e vinham sem que ela lembrasse da sua situação. Ela nos disse, eu não morri de vergonha, porque tinha o meu amado e a sua palavra estava no fundo do meu coração. O ponto de virada foi quando ela se descobriu grávida. Sim, ela ficou assim, chocada, porque ela estava tão focada em outras coisas que simplesmente não percebeu, e esse bebê estava tão quieto e em paz que ela não sentiu nenhum movimento. Ela nos conta que nunca deixou de ter intimidade porque achou que estava tudo bem. Mais tarde, quando ela descobriu a verdade de que estava vivendo em pecado, ela disse ao seu companheiro que não poderia mais pecar contra Deus. E claro, apenas solidificou o seu relacionamento, né, o relacionamento do seu ex-companheiro com a outra mulher. Mas o que aconteceu foi que no dia do chá de bebê da outra mulher, ela, né, recebeu uma mensagem, a nossa linda noiva que nos conta o seu testemunho, recebeu uma mensagem de voz do seu ex-companheiro. E ele disse a ela várias coisas, tentando humilhá-la. E foi então que ela disse ao seu marido celestial que ele conhecia o seu coração, a conhecia, sabia que o coração dela era dele. Então ela queria o único plano que ela, o dele. Não, ela não sabia que ela não havia engravidado de propósito e o Senhor também sabia disso, né? E ela sabia, nos conta que sabia que ter um filho antes de se casar é errado, mas também sabia que esse tem que ser o plano do Senhor e que confiava no Senhor com todo o seu ser e que não importava se seria restaurada ou se seria somente dele. Ela disse também ao seu marido celestial que não tinha ideia de como ela se descobriu solteira, né? Estava junto há 10 anos com seu ex-companheiro, mas estava solteira, com 3 filhos, e tanto a outra mulher quanto ela estavam grávidas. Mas ela disse, eu confio em ti, querido, eu confio no Senhor para arrumar essa bagunça. Então Deus ouviu suas orações e ela não teve mais notícias do seu companheiro. Ela também começou a aplicar radicalmente o princípio de deixar ir e o princípio de confiar em Deus, a ponto de não fazer nada sem perguntar a Ele o que fazer. A sua vida era somente do Senhor. Então, um dia, quase 40 dias depois de ter ficado em silêncio, o porteiro nem avisou a ela sobre nenhuma visita quando a campainha tocou. Então ela pensou que fosse um entregador de produtos, mas quando ela olhou no olho mágico, ela só ouviu: quer casar comigo? Ela disse que ficou ali sem qualquer reação, incapaz de abrir a porta. A campainha tocou novamente. Quando ela abriu a porta, ele simplesmente olhou para ela e ela então o ajudou a colocar as malas em casa. Ela nos conta que ela ficou ali em silêncio com ele por um tempo e ele começou a falar sobre a restauração. Naquele dia, Deus levou suas coisas e o coração do seu ex-companheiro de volta para casa. Ele permaneceu ali com eles, dormindo com os meninos até a cerimônia do casamento. Durante o namoro deles,
Ele contou a ela como Deus a havia transformado a vida dele, havia transformado o seu coração, que estava angustiado com a forma como ele estava vivendo. No dia em que ele voltou para casa, ele disse a outra mulher que sempre sustentaria os filhos, mas que precisava voltar e se casar com ela. Ele se levantou, fez as malas, largou tudo e sabia que, mesmo sem aliança, ele tinha que pedir a ela em casamento. E ela veio nos dar essa palavra de encorajamento nesse dia, né? Que nós venhamos a entender desde já que devemos confiar em Deus, que não devemos nos mover para tentar mudar nada, porque não temos esse poder, nem conhecemos o plano perfeito de Deus. Mas devemos nos desapegar radicalmente e buscar a palavra de Deus para saber que Ele fará tudo para o nosso bem. Esse é o testemunho da Alia e ela veio nos contar um pouco, né, dessa sua jornada, que eu espero que seja encorajador para você também e que você possa compartilhar esse vídeo aí para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra de encorajamento e possam continuar permanecendo pelos seus casamentos e pelas suas famílias. Um super abraço, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.